Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Pode Saber, o podcast da Escola de Saberes Daniel Walker Almeida Marques. Hoje, com mais um episódio da nossa série temática Ampliando Saberes. E nada melhor do que começar falando sobre um tema tão especial, o Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro. Nesse episódio, vamos refletir sobre a importância da profissão docente para a sociedade, tanto aqui em Juazeiro do Norte, quanto em todo o Brasil. Eu sou Maria Feitosa, sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, loiros e ondulados, estou portando um óculos na armação arredondada e um brinco na cor prata. Atrás de mim tem uma parede branca. Hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, a professora Aline Tessia, que vai compartilhar suas experiências e falar sobre o papel fundamental que os professores desempenham na formação de uma sociedade. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui, compartilhando conosco a sua história e o seu saber, Aline. Obrigada, Maria. Oi, gente, eu sou a Aline, professora. Sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação, em gestão escolar e muitas vivências até o momento, como Maria bem falou, eu sou uma mulher branca, cabelos ondulados, cacheados, medianos, olhos claros, estou com a blusa preta, estou com brincos dourados e atrás de mim tem uma parede branca e estou muito feliz de estar fazendo parte desse podcast hoje da Escola de Saberes. Que bom, Aline. Nós também estamos muito felizes com a sua participação. E para começar a nossa conversa, dar início aqui ao nosso episódio, gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua trajetória. Como foi, Aline, a sua decisão de se tornar professora e como essa carreira impactou a sua vida pessoal e profissional? Bom, quando eu tinha, acho que ainda 16 anos, foi em 1999, fui fazer vestibular, aí optei por pedagogia, Eu tinha uma noção do que seria ser pedagoga, mas assim, a falta de maturidade, pela idade, eu não tinha tanta certeza de tudo que eu iria fazer, de todas as possibilidades. E eu era encantada pela profissão de professora, porque minha avó, ela era professora da escola normal aqui de Juazeiro, que é o Moreira de Souza, e eu achava encantador quando ela chegava em casa com os cadernos, o caderno de registro, de frequência, e isso me instigava, despertava em mim esse desejo de ser professora também. Então, comecei em 99 no curso de pedagogia, na URCA. Ainda no curso de pedagogia, em 2002, aí eu fiquei sabendo que o SESC do Juazeiro tinha um processo seletivo para estagiários. E a gente sabe o tanto que é importante essa experiência, para quem está nesse processo de formação. Passei no estágio, fui estagiária do SESC do Juazeiro no ano de 2002, 2003. Trabalhei com crianças de 4 e 5 anos e em 2004 foi realmente a formatura, E desde então, passei, lógico, por aquela angústia que eu acredito que todas as pessoas que se formam passam, de o que é que eu vou fazer depois que eu me formar? Será que eu vou ter emprego, Será que eu vou ter para onde ir? Fui deixando meu currículo nas escolas, enfim, deu certo. Comecei a trabalhar numa escola particular do Crato. No mesmo período veio a possibilidade de trabalhar como professora temporária também do Estado. Era um desafio porque eu atuei como professora do telecurso do 2º grau, numa sala de extensão, ela funcionava no sítio. Por que que dava certo? Porque esse sítio era onde morava minha avó. Então, eu passava o dia na cidade dando aula, com minhas atribuições de lá. À tardinha, pegava um transporte, ia para o sítio, dava aula lá à noite e cedinho acordava, voltava para dar aula de novo no Crato. O sítio era no Crato e a escola também era em Crato. E desde então, começou a vida. Aí nesse mesmo período também trabalhei com formação de professores. Tinha que ter formação do professor a nível médio. E as escolas normais, elas tinham acabado no Ceará. Então veio o pró-formação e pró-infantil.
e fui convidada a fazer parte também do Proformação e Proinfantil. Então, trabalhei como professora desses professores que eram de municípios vizinhos. Foi uma experiência ímpar, né? Porque a gente, quando está em contato com outra, a gente sempre aprende mais um pouquinho. Depois voltei à casa que inicialmente me acolheu, que foi o SESC. Então, desde 2007, eu estava no SESC atuando como professora. Aí lá passei pelas turmas de 2º, 3º, 4º e 5º ano, né, como pedagoga, aí trabalhava com todas as disciplinas. E em 2021, né, como já tinha passado no concurso Juazeiro, foi o período que eu fui convocada, né, e assumi o concurso. Estava numa escola, né, que era o Cícera Maria, e fui convidada também para, nesse momento, fazer parte da Secretaria de Educação, como professora técnico-formadora. Eu me sinto realizada dentro da sala de aula, né? Eu digo que a sala de aula, se eu sou um artista, a sala de aula é o meu palco. E fiquei indecisa quando recebi esse convite, mas decidi aceitar porque sempre foi um desejo meu também trabalhar com formação de professores, né? Poder contribuir um pouquinho para melhorar a qualidade do ensino, né? De uma forma mais geral, sair de dentro das 4 paredes da sala de aula. E, enfim, hoje em dia, né, atualmente estou como professora técnico-formadora da SEDUC, estou dando um apoio também com as escolas de tempo integral do município, já que eu já estava vindo dessa vivência de professora de uma escola de tempo integral. É interessante, eu estou percebendo que a cada fala com professores sempre existe qual o impacto, o que impactou, o que te levou a ser professora, né? E sempre alguém da família também passou por essa carreira antes, né? Ou então ainda está. É bem interessante ali na tua fala e ouvir a tua trajetória, né? E a sua realização enquanto professora. Eu gostei bastante da fala quando você fala se eu sou um artista, né? O meu palco é a sala de aula. Porque a gente que é artista, né? No meu caso, eu sou professora de teatro, minha formação é no teatro, né? E tem um autor que ele fala assim, que a gente atua em qualquer espaço, até mesmo no teatro, né? E aí, você falando dessa sua atuação em sala de aula, completa bastante a frase desse cara, né? Desse pesquisador e também o que eu acredito. Aline, agora, olhando para a sua caminhada até aqui, quais são os momentos que mais marcaram sua carreira como educadora? Eu acho que assim, a educação ela é muito dinâmica e sempre tem momentos marcantes. E quando eu digo isso, um momento marcante para um professor não é um acontecimento extraordinário, porque o nosso acontecimento extraordinário é a evolutiva dos nossos alunos. Então, quando aquela criança sorri e diz, professor, eu estou conseguindo ler. Esses são os momentos mais impactantes, mas assim, um que me chamou muita atenção e que assim, isso nos fortalece enquanto professores para dizer, eu continuo, eu estou forte e eu vou continuar porque eu acredito que a educação, ela é sim o viés da mudança. Eu nunca vivenciei uma situação de estarmos perto do período de entrarmos de férias e a criança chegar para mim e dizer que estava triste porque ia ficar de férias. Então, eu vinha de uma realidade de escola particular. As crianças vibravam, faziam contagem regressiva e no contexto da escola pública, né, a escola é o diferente para aquela criança. E ele estava triste porque ia ficar de férias, porque a escola é o que eles têm de diferente na vida, né? Nessa mudança desse contexto social, porque a gente tem uma sociedade, né? Crianças que têm domicílios flutuantes, né? Eu fui impactada no início, que eu ainda peguei esse período de pandemia, quando eu estava conversando com uma mãe, pelo WhatsApp ainda, e ela disse, professora, porque a gente teve que se mudar. Né? A gente estava morando na nossa casa e houve um episódio de violência, assassinaram uma pessoa na minha porta e a família dele veio
né, amedrontar a gente porque achou que a gente tinha a obrigação de abrir a porta e abrigar aquela pessoa. Então, se eu fizesse isso, eu corria o risco de ser assassinada e de minhas filhas serem assassinadas. Então, eu tive que deixar minha casa própria para poder dar uma segurança maior para as minhas filhas. Então, assim, eu fui entendendo melhor, né, como professor, principalmente o professor de escola pública, ele é uma peça importante para a mudança de condição de vida, né, das crianças que a gente tem aqui no Brasil, de forma geral. Agora, Aline, já que conhecemos um pouco da sua história, né? Vamos falar sobre o impacto da profissão docente. Na sua visão, qual a importância dos professores para a formação da sociedade brasileira, especialmente aqui, no nosso Juazeiro do Norte? Bom, eu costumo dizer que a única profissão que ninguém pode dizer que caiu de paraquedas é na profissão de professor. Primeiro que nós temos o poder da autorresponsabilidade, a gente sempre escolhe aquilo que a gente vai fazer. Tem pessoas que são resistentes, né, a aceitarem que é sim, somos nós que escolhemos, sempre tem duas opções. Mas a profissão de professor, a gente não pode simplesmente ir para ela por falta de outra. Não gosta, não se identifica, não vá. Por quê? Porque é essa a condição que aquela criança tem de ter uma possibilidade de mudança, né, das crianças de escolas públicas. Na escola particular, a gente vê crianças que têm uma condição de vida melhor, né, que as possibilidades de continuarem nos estudos, irem para universidades, ela é bem maior. Na pública, esse é o nosso desafio enquanto professor, né, tentar fazer com que essa criança, esse adolescente, ele continue entusiasmado e acreditando que o estudo, ele sim, provoca mudanças e pode trazer uma condição de vida melhor para essas crianças, para esses adolescentes. E como você vê a relação entre a educação e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária? Em que medida os professores eles podem ser esses agentes de mudança? Podemos e devemos ser esses agentes de mudanças quando a gente, cada dia que passa, não esquece desse nosso compromisso com a mudança de vida de um ser humano. Então, assim, em nenhum momento eu posso fraquejar na minha profissão. Não estou dizendo que eu não canso, porque eu sou humana. Tem momento que eu estou cansada, tem momento que eu estou estressada, né? E tem momento que a gente fica desacreditado, mas são momentos. Não são situações que permanecem. Elas chegam e vão embora porque a gente tem que batalhar para, de alguma forma, deixar essa criança sempre entusiasmada com o estudo e percebendo que é através desse estudo que ela tem essa possibilidade de uma vida diferente, de uma vida melhor. E é um desafio grande, porque nossas crianças, elas estão vindo de bases familiares desestruturadas, né? Infelizmente, a gente tem o reflexo hoje em dia de uma sociedade em que as pessoas estão achando que a escola é a responsável pela construção de valores que devem ser construídos no ambiente familiar. Então, às vezes, quando as crianças dizem assim, ou então quando eu escuto alguém com esse discurso de a escola é a segunda casa. Não, casa é casa, escola é escola. Né? E principalmente pensando em como estão as nossas casas atualmente, então aí é que a gente não pode fazer essa associação de que a escola é a segunda casa, não. Então as famílias, elas têm que entender que na casa delas, elas têm que ter esse autocontrole, né? Então essa ajuda tem que começar de dentro de casa para a gente receber crianças melhores, né? Mais tranquilas, porque o desafio para o professor no contexto atual da sociedade que a gente vive, ele é muito grande, porque as crianças não estão tendo essa construção de base de valores no ambiente familiar. E tudo está vindo para a responsabilidade da escola e, como se diz, né, naquela frase, que verás que o professor não foge à luta. A gente não foge à luta, mas isso cansa. A gente precisa dessa parceria, né? Dessa união, da família entender que a gente não quer arranjar culpado, a gente quer parceiro. Quer que exista, de fato, uma
uma interação, né? Que essa comunidade escolar, que é o que a gente discute bastante aqui na Escola de Saberes, que existe uma comunidade escolar, que não é somente a escola que é o responsável por aquilo, mas a criança tem que vir, a criança ou adolescente tem que vir dessa base de casa, né? E é bacana essa tua fala, Aline, quando tu fala que a escola não é a segunda casa, né? Eu acho que me faz, assim, pelo menos pessoalmente, me faz refletir bastante, que às vezes é até uma fala que a gente fala diariamente por escutar outras pessoas falando e por já vir no contexto da gente, cultural, social, né? E já está enraizado. E que é para repensar realmente. Não é uma segunda casa, né? É a escola. Então tem que tomar esse papel de escola e não de casa. Vamos falar um pouquinho agora, Aline, sobre o reconhecimento social dos professores, tá? Infelizmente, nós sabemos que, apesar da importância dos professores, o reconhecimento social e até mesmo financeiro, né, da nossa profissão ainda deixa a desejar. Na tua opinião, o que falta para que os professores recebam o devido reconhecimento pela sociedade e pelo poder público? Quando eu falo de valorização profissional, às vezes quando as pessoas dizem falta valorização à profissão do professor, não é relacionado a dinheiro, e sim ao quão você entende que essa profissão ela é poderosa e ela deve ser respeitada. Então, assim, o que falta mesmo é um respeito maior à figura do professor, né? A essa autonomia que o professor ele tem sim em sua sala de aula e deve continuar tendo. Então, se a sociedade começar a perceber tudo isso, é uma mudança de postura, não é de valor em dinheiro, são outros tipos de valores. Então, quando a sociedade brasileira ela entender a importância desse professor, nessa perspectiva, eu acho que a coisa vai mudando um pouquinho de figura. Porque assim, infelizmente, a gente encontra, né, aquelas situaçõezinhas chatas que as pessoas elas fazem uma associação da nossa profissão ao valor financeiro que a gente recebe. Infelizmente, ainda existem lugares que não valorizam financeiramente a profissão da maneira que deveria. Mas existem outros que valorizam sim, que tem um valor, né, financeiro que dá para a gente viver bem. Mas assim, a associação que se faz de professor, de ser um coitado, que não tem onde cair morto, isso não existe. E isso tem que começar também dentro do próprio professor, né? Então assim, eu costumo dizer, e vou morrer dizendo isso mesmo, que eu sou professora com P maiúsculo. Antes de eu entrar na faculdade, né, eu vivenciei uma situação no ambiente familiar. Minha irmã mais velha é médica, mais velha que ela é mais velha do que eu, né? E quando ela estava na faculdade, que eu passei para a pedagogia, uma pessoa da família chegou para minha mãe e disse: Dilene, como é que sua filha Tereza fazendo medicina, você vai deixar a Aline ser professora? Então, quando eu falo desse valor, eu estou falando disso. Que fala é essa? Pois isso me fortaleceu. Eu digo, agora é que eu quero ser professora mesmo e continuarei sendo aquela professora com P maiúsculo. A tua fala aí agora me remeteu, né? Que é tudo memórias, nós somos memórias. E aí, quando o meu caso, né, foi um pouco semelhante ao teu, não no sentido de ter um irmão que é médico. Meus irmãos não quiseram fazer faculdade, por exemplo. Eu sou a mais nova lá de casa, mas o pessoal depositava muita expectativa em mim. E essa muita expectativa ia também para esse ramo que eu seguiria enquanto profissão, enquanto formação. E eles falavam, não, mas aí tua menina, falando pra mãe, né? Tua menina tem jeito de quem é pra seguir na área da saúde. Ou então ser uma advogada, porque o que a gente entende, né? Que, pelo menos na minha escola eles direcionavam a gente muito pra URCA e qual eram as duas formações, as duas graduações que tinha na URCA que tinham um maior valor, digamos assim. Direito e enfermagem. Então, todo mundo jurava, por eu ter um bom desempenho na escola, que eu iria seguir uma dessas duas, né? E aí foi um impacto, não somente para alguns da família, mas para a sociedade, para a comunidade. Sou de comunidade pequena, então você sabe que todo mundo se conhece, né? Nesse tipo de local. E impactou eles quando minha decisão foi, não, eu vou fazer uma licenciatura. E aí impactou mais ainda quando eu disse que ia fazer teatro, né? Uma licenciatura em teatro.
E hoje é bom ver esse impacto reverso, nem sei se existe esse termo, mas no sentido de eu chegar lá, eu, enquanto uma professora concursada hoje em dia, porque tem um peso, né, quando você diz assim, eu sou efetiva, para eles principalmente, que é uma comunidade pequena, que às vezes muitos não tiveram coragem ou oportunidade de sair de lá, e que, tua menina, né, professora, aí agora sim você vê que existe não sei, não é nem um reconhecimento, mas ali, deu certo, sabe? Dá certo também ser professora. Mas eu passei por isso. Eu acho que, assim, os 3 primeiros anos de faculdade era toda mulher, deixa e vai fazer outra coisa, que dá mais dinheiro, né? E não se preocupa às vezes, não entende às vezes o que é o nosso desejo, né? O que é que vai nos fazer feliz? Eu sou feliz como professora e não seria enquanto nada da área da saúde. Eu morro de medo de sangue, dessas coisas. Então, isso aí, eu não seria uma profissional realizada. E eu sou uma profissional realizada, assim como você também está demonstrando ser, né, na sua fala, enquanto professora. Aline, como você vê a atuação dos professores aqui em Juazeiro do Norte, né? E o que poderia ser feito para melhorar as condições de trabalho e reconhecimento local? Essa questão da melhoria das condições de trabalho, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Pensando no município do Juazeiro, nós somos um município grande, nós temos 95, 96 escolas, essa média. E, assim, é imenso. Quando a gente vai fazer as visitas técnicas, que chega em escolas, que você vê o quantitativo de turmas que existem ali, o universo parece uma comunidade dentro de outra comunidade, quando você entra em determinadas escolas do município. Então, os desafios são imensos. Existem coisas que podem ser feitas, sim, e nós estamos trabalhando nessa perspectiva de procurar viés, possibilidades para melhorar a qualidade do trabalho desse professor, né? Eu não posso ser hipócrita de dizer que a situação é boa, não, ela é de forma geral. Eu penso em Brasil, porque eu já escutei alguns relatos de professores que são de outros estados e que eles falam o quão desafiador é ser um professor da rede municipal. Mas por que é tão desafiador? Uma das coisas que eu encontro como um grande desafio, a desestrutura da sociedade, né, da comunidade que a gente acolhe na escola. Então, esse fato de nós termos umas crianças que têm domicílios flutuantes. Então, a criança começa o ano em uma determinada escola, aí o professor está desenvolvendo um trabalho bacana, já percebe a evolutiva dele, de repente aquela criança sai de uma hora para outra porque ou os pais perderam o emprego, ou tem essa questão da violência mesmo, enfim, saem no meio do ano, vão para outras escolas. E quando esse professor, né, que já deixou aquela criança preparadinha, que estava feliz com o resultado, né, de repente chega uma outra criança com uma realidade bem desafiadora, né? Então, de receber uma criança que, quando sua turminha está toda no ritmo, eita, coisa boa, agora está todo mundo, digamos assim, vou falar numa linguagem bem pedagógica. Estão todos da turma no nível alfabético, então eles já conseguem ler algumas palavras, outros já leem bem textos, aí você recebe essa criança que faz parte desse contexto desse domicílio flutuante, que não sabe nem pegar num lápis direito, que não sabe pronunciar as palavras corretamente e que você percebe que tem uma determinada dificuldade. Então, assim, esses desafios são imensos para o professor da rede pública e eu tiro meu chapéu. Eu tiro o meu chapéu para o professor da rede pública, da rede particular também, mas na particular, você precisa de algo, você tem aquilo acessível. Na pública, não, né? Tem que passar por várias etapas para aquele material chegar até você. Então, o professor do público, ele faz muito com pouco. E eu espero isso, que as pessoas continuem fazendo esse muito com pouco. Pois é, Aline. Cada ser humano é um mundo, né? E cada criança é uma realidade diferente. E aí a gente precisa realmente, no nosso trabalho, não é trabalhar por turma, mas trabalhar por pessoa, né?
Eu já trabalhei, eu vim já também de um contexto particular, e aí quando você chega no público, muda a realidade, né? Nem você está bem falando. E é isso, é você trabalhar o ser em sua individualidade. Mas não adianta você pegar assim, eu vou trabalhar com turma tal, e a turma tal é a turma tal. Vou aplicar isso. É tanto que a gente gosta de dizer que a gente precisa levar plano A, B, C, D até o Z e depois retornar a 1, a 2, a 3, porque cada dia vai ser uma realidade diferente e cada ser vai trazer em si esse mundo e a gente precisa estar... Aí, Maria, ainda tem uma outra situação que eu até conversei recentemente com alguns professores sobre isso, né? O quantitativo de crianças com TDAH, com autismo. Aí, uma vez eu questionei para uma terapeuta ocupacional, eu digo, o que foi? Aumentou o quantitativo de crianças? Aí ela disse, não. Agora nós conseguimos diagnosticar. Antigamente a gente estava investigando, né, traçando os perfis para conseguir diagnosticar. Hoje em dia a gente consegue diagnosticar, então não é que o número aumentou, a gente consegue fazer com maior facilidade, com maior precisão esses diagnósticos. Aí o que é que me preocupa, que também é um desafio para o professor? As pessoas, elas não estão entendendo que esse diagnóstico é para ajudar no processo de desenvolvimento de uma criança, porque quando eu sei o que é que ela tem de diferente, o próprio professor que tem em mãos um laudo dessa criança, ele vai procurar, ele vai pesquisar, porque o professor ele é um eterno pesquisador, um eterno estudante. Então ele vai pesquisar sugestões de atividade, como mediar melhor com essa criança, para trazer essa evolução para ela. E as pessoas não entendem que é para isso, é para a família buscar a terapia necessária, né? Fazer as intervenções devidas para que essa criança ela evolua da melhor forma possível. O que é que está acontecendo no contexto atual? As famílias querem isso para, de repente, se for uma situação de ir para o INSS e conseguir o benefício para a criança, lógico, isso é importante. Por que é importante? Porque essa criança, ela vai precisar de uma terapia, ela vai precisar ir para psicólogo, dependendo da situação. O médico vai prescrever algum medicamento e tudo isso tem um custo financeiro. Mas o que as famílias não estão entendendo é que aquele diagnóstico não é o nome da criança deles. Porque hoje as crianças estão sendo resumidas ao diagnóstico que elas recebem, né? Então, não é mais meu filho Juan, um exemplo, é meu filho autista. E aí as pessoas não entendem que o autismo não é uma condição que você não vá trabalhar com aquela criança sem colocar limite, sem colocar disciplina, e isso está se perdendo. Porque as pessoas estão achando que aquele diagnóstico está me dizendo que eu vou deixar meu filho fazer tudo que ele quer. E criança nenhuma pode ser deixada fazer tudo o que quer. Quando você vai para um ambiente de sala de aula, que você questiona, você gosta da professora tal? Geralmente, a professora ou o professor que os alunos mais gostam, mais criam um vínculo, é aquele que mais coloca limite, porque a criança ela precisa de limite. E isso não está acontecendo no contexto familiar, principalmente por conta dessa história de que as pessoas não estão entendendo qual a função desse laudo, né, para a vida de criança que precisa ser laudada. Enfim, é mais um desafio. Mais um desafio, né? Aline, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Pode Saber. Suas reflexões são fundamentais para entendermos a importância dos professores em nossa sociedade e também como podemos caminhar para um futuro em que eles sejam mais valorizados, né? Nós sejamos mais valorizados. Eu que agradeço, Maria. Assim, eu sempre fico encantada de poder falar da minha profissão, porque eu sempre continuo dizendo que eu sou professora com P maiúsculo. Às vezes, eu confesso que fiquei incomodada quando eu comecei no município, porque as crianças elas têm o costume de chamar de tia. Eu tenho minhas reflexões com relação a isso, porque tia é de contexto familiar, eu sempre digo isso. Eu tento fazer com que os meus alunos me chamem de professora. Eu digo, quem é a tia de vocês? A irmã da mãe, o irmão do pai. Eu sou irmã da mãe? Eu sou irmã do pai? Não. Eu precisei
para ser tia, eu preciso fazer faculdade? Não, eu estudei para estar aqui, então eu não sou tia, eu sou professora. E por que é que me preocupa também essa história da fala? É só um termo, mas às vezes a criança acaba confundindo e querendo trazer para dentro da sala de aula aqueles valores que não estão bem trabalhados no contexto de casa. Então, eu fico feliz demais de poder falar aquilo que eu penso sobre a minha profissão, porque realmente eu sou uma pessoa apaixonada por aquilo que faço. E para nossos ouvintes, muito obrigada por acompanharem mais um episódio da série Ampliando Saberes. Na próxima semana, traremos mais um tema importante para a educação e nossa sociedade. Fiquem ligados no Pode Saber, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Até lá!